Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oi, doutor Henrique, tudo bem? Boa tarde, Mário. Boa tarde a todo mundo da bancada, quem está em casa, no carro. Vocês estão bom? Graças a Deus, Henrique Bonaldi é médico, cardiologista, faz um sucesso danado aqui nas tardes de terça-feira do CBN Cotidiano, esclarecendo dúvidas sobre saúde, corpo humano. Deu uma aula de anatomia inesquecível, já explicou sobre o sangue e por aí vai. Não param de chegar perguntas para o doutor Henrique. Doutor, o senhor quer falar sobre os rins hoje, não é? Na verdade, quando nós estamos precisando arranjar assunto, eu estou continuando a anatomia, né? Que você ignorou o abdômen inferior, a pelve e as pernas. Não, você ignorou. Eu achei que acabava naquele pouco famoso lá, que era o baço. Mas calma, a gente vai nos rins então, calma. Caciga do cabaço e ainda tem um bocado de coisa para baixo. Ah, então nós vamos aprender sobre os rins. Mas é porque surgiram dúvidas hoje aqui, o senhor não quer responder? Não, eu sou mando. Se eu quiser ser só sobre os rins, a gente pode. Claro! Não, vambora. Eu prefiro a dúvida. É que toda vez que eu vou em barco, navegar assim, fazer reportagem, 20 minutos no mar, no barco, eu tô maravilha, adorando o passeio. 20 minutos e 3 segundos eu vomito, passo mal, eu quero morrer, a sensação que vai morrer no barco, quem enjoa assim. O senhor tá rindo porque não, senhor? Por que algumas pessoas enjoam e outras não? O que acontece com o corpo da pessoa que enjoa? Tá bom, é assim, ó, parte do centro do enjoo, parte do centro cerebral que comanda essa ordem de, não quero que nada pare no estômago, põe esse trem para fora, é composta por um mecanismo que está junto com o ouvido, que é o mecanismo que dá a sensação da gente de rodar as coisas. Quando você está no plano, paradão, tranquilo, então andando em linha reta, o líquido que tem dentro de uma estruturazinha lá dentro do ouvido, ele não balança. Como ele não balança, ele não ativa o tal do centro, ele não ativa o tal do centro, você não vomita. Pronto, é só isso. Quando você entra em qualquer coisa dessa, aquela brincadeira de botar um cabo de vassoura no chão, pregar a testa no cabo de vassoura, ficar rodando em torno dela, aqueles brinquedos que o pessoal vai nos parques de diversão, quando você está dentro d'água, dessa forma como você está falando, ou tem gente que tem um negócio chamado cinetose. O que é isso? O cara tem isso aí tão exacerbado que você coloca ele dentro do carro, dá uma volta no quarteirão e vomita. Tem gente que é assim. Qual é o mecanismo? É que na hora que você faz isso, um líquidozinho que existe dentro de uma estrutura, dentro do ouvido, ele balança. Quando ele balança, ele exacerba, ele vai além do que deveria estimulando esse centro. E para que serve esse líquido? É para isso? O líquido foi feito para a gente vomitar? Não. Porque o líquido, Mário, ele é um dos responsáveis por a gente controlar a parte que a gente tem de equilíbrio. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quem perde a capacidade de lá, quando você está rodando no patins lá, você arranjou um patins, você fez aqueles rodopia e cai. Quando você perde essa dimensão de que o rodopia vai te fazer cair, é porque você acostumou esse líquidozinho que vai rodar dentro do seu ouvido a não mandar o estímulo para o centro do desequilíbrio. Ele começa a aceitar a ideia de que rodar aquele líquido é normal. Porque aquele líquido existe para te dar a sensação espacial, para você saber onde você está. Você está de barriga para baixo, está de barriga para cima, de cabeça para baixo, cabeça para cima, você está olhando para a direita, para a esquerda. Esse líquido te ajuda a te localizar. Você se localiza e não cai por conta desse líquido. Só que em alguns indivíduos, Mário Bonella, isso é exacerbado, e quando você coloca ele dentro de uma estrutura que balança demais, o líquido manda o aviso para o centro do vômito. Joga para fora aí que esse homem está num lugar onde ele não deveria estar, é só isso. Por isso, Mário, que o Vonal, quem tem esse trem que você tem aí, toma Vonal sublingual. O Vonal é uma medicação que controla esse exacerbado do comando. O Vonal é uma medicação que chega lá para a fibra e fala assim, calma aí, não manda estímulo para esse homem vomitar, não tem nada acontecendo demais, não. Ele só está dentro do carro, indo daqui para Domingos Martins, está subindo uma serra, ele só está dentro do barco aqui fazendo um negócio, entendeu? Eu entendi. A questão é que mesmo tomando Vonal, eu enjoo. Será que tem que ser uma dose maior de Vonal? Pode ser dose maior e você tem outras medicações para te ajudar. E outra coisa que você pode fazer é reabilitação, vestibular coaction. Existe hoje um treinamento de fisioterapia, um treinamento de fono, que faz você aceitar um pouquinho mais. É claro que não é resoluto assim, né? Igual não é o Vonal,
Não é de uma hora para outra que vai tirar feito uma luva, mas tem como você treinar. Caso contrário, Mário, você não poderia ter um atleta de alto rendimento nesses treinos de rodopio, esses caras da ginástica aí, que passa mal. E às vezes ele é um moleque que passou mal a vida inteira dentro do carro e agora dá duplo twist escarpado e nada acontece com o homem, entendeu? Então, Entendi. é treinamento também. Doutor, por um acaso, quando a gente enjoa assim no mar, a pessoa pode ter um problema mais sério? Porque a sensação de quem está enjoado é que, é sério, é muito ruim. E eu tenho a impressão que cai a pressão também, porque tem que deitar no fundo do bar, você fica branco, você fica pálido assim. Ou não, é só um enjoo mesmo, deixa ser fresco que aguenta esse troço. Não é bem assim não. Por quê? Existe um negócio chamado vômito incoercível. O que é isso? Na medicina, quando o cara vomita, e você não consegue controlar aquele vômito, a gente chama isso de incoercível. O vômito incoercível ele tem 200, 900 causas. Uma das causas é se você entrar para ir daqui na África com um mar ruim e você for um cara que não controlar isso. Você vai vomitar daqui lá. E isso é muito ruim. Por quê? Porque o vômito desidrata muito. Porque no vômito, Mário, você não coloca só para fora o que você acabou de comer. Então eu tomei lá 150 ml de leite mais 3 pedaços de pão. Você não joga só aquilo para fora. Você joga aquilo e mais ou menos a mesma quantidade de secreção de coisa que o seu organismo colocou para dentro do estômago. Às vezes 2, 3 vezes mais. Então é 200 ml que você tomou mais 800 ml que o corpo deu. Ou seja, você não está deixando de ganhar, você está inclusive perdendo. Então a desidratação ela é severa. Ela é severa a ponto de dar hipotensão, que é essa pressão mais baixa. Ela é severa a ponto de fazer sofrer os rins, que nós vamos conversar sobre ele daqui a pouco, se der tempo também, se não der, não tem problema. É severo o suficiente para você fazer um negócio chamado rebaixamento de nível de consciência, RNC, que nada mais é do que o sujeito ficar sonolento. Isso é muito grave, principalmente em viagens de longa distância. Você imagina acontecer um trem desse com um menino desse que vem, Deus me livre, lá da África, que entrou lá no porão do navio, e ele passa mal, e ele chega morto no Brasil. Pô. Então não é algo a se ignorar, não. Okay. É claro que, geralmente, Mário, a maior parte das pessoas dá 1, 2 quadros de vômito melhora. O cara tem uma sensação melhor. E aí é como se ele acostumasse. Porque o ouvido está rodando, mas ele acostuma. A grande maioria não entra nesse estado de um vômito atrás do outro, a ponto de ter que desistir da viagem, não. Poxa vida, obrigado, doutor. Mas é uma boa orientação e assim, não é tão irrelevante assim. É melhor evitar o voltar. Ficar vomitando lá no barco, é melhor voltar. Acaba com o passeio do pessoal, mas não tem jeito, né? Se não melhorar, né, doutor? Naturalmente. Tem uma pergunta... chegou... Vai para a parte de trás do barco. Mas não melhora não, ir pra parte de trás. E não tem negócio de cheiro a mexerica, mergulho que passa, essas coisas não adianta muito não, né? O que é o mergulho que passa? Mergulho que passa é que o cara para o barco e você vai para dentro da água. Aí dentro da água você não chacoalha igual você chacoalha no barco. É só isso. Você para de rodar, para o estímulo. Entendi. Doutor, tem muita pergunta pro senhor. Tem áudio, inclusive, aqui. Desse negócio do enjoo? Do enjoo, mas não é no barco, é no carro. O Alexander que tá mandando aqui pra gente. Boa tarde, doutor. Vamos ouvi-lo? Vamos. Fala aqui, o Alex. Eu queria aproveitar e tirar minha dúvida. Hoje eu sou motorista há mais ou menos 11 anos. Então, se eu pegar carona com alguém, eu passo mal. Tem alguma coisa a ver? Eu sempre andei de carona com meu pai quando eu era mais novo, só que agora, depois de 10 anos, de 11 anos de motorista, se eu pegar carona, eu passo mal. Não tem alguma coisa a ver? Curioso. E aí? Mas dirigindo no... Alex, nós estamos ficando velhos, Alex. É o seguinte, eu tô do mesmo jeito que o Alex. Nunca enjoei em carro para nada. Depois que eu passei anos dirigindo ao invés de ir no carona, rapaz, eu sento no carona para dar uma volta no quarteirão, me faz mal. Por que isso, Alex? Tem uma explicação muito simples. Existe uma coordenação muito grande entre o que você está fazendo e vendo, sentindo, com esse órgão dentro do ouvido que tem o líquidozinho para te localizar espacialmente, certo? Existe uma relação tremenda. Você não depende só do líquidozinho rodando para você saber que você está de pé estável ou que alguém te empurrou. Você também depende da sensação do empurrão, da contração dos músculos, do olho, vendo as coisas passarem rápido. Dito isso, quando você está dirigindo, você está com o ato todo na sua mão, né, Mário? É você que está dirigindo, é você que sabe que hora vai fazer a curva, em que velocidade, é você que sabe quanto você vai frear, é você que sabe em qual grau, é você que está vendo se tem algum obstáculo ou não. Quando você senta no carona, meu amigo, você está volátil, você está refém da coisa, você ficou passivo. Aí você perde todos os outros controles. Te resta só qual?
o que balança o ouvido. Aí a chance de ter essa cinetose, de ter essa sensação ruim, de tontura, vertigem, náusea, às vezes até vômito, náusea é vontade de vomitar. A sensação é maior, né? A chance é maior. Mas não tem nada demais. É só porque você não está controlando a coisa. Entendi. Vamos tentar chegar no rins, mas antes chegou uma pergunta que eu acho importante, do Washington. Ele estava ouvindo semana passada, o doutor falou aí sobre dor no osso. E pode ser câncer. Eu sinto essa dor no fêmur. Qual médico eu poderia procurar, doutor, para ter um diagnóstico mais preciso? Onde é que ele deve ir? Washington, ortopedista ou um bom clínico? Um dos dois. Hoje, toda a estrutura óssea, quem está nos escutando, isso é uma ordem geral. A articulação são as juntas e osso. Está com um trem perto disso, qualquer coisa. Está um desajuste, está sentindo que está solto, está doendo. Ortopedista é um bom clínico mesmo. Um cara que gosta, põe a mão no paciente, olha, escuta, ou então vai no ortopedista. Obrigado, doutor. Obrigado, Washington. Também espero ter esclarecido aí as suas dúvidas. Boa tarde, amigo. Tá vendo? Boa explicação, doutor. Quem enjoa não é frescura, não. Enjoa de verdade. Silvana também está falando que enjoa em carro, fica tonta. Silvana, ouviu a explicação do médico. Já tem gente perguntando sobre pedra nos rins. Vamos voltar para nossa aulinha de anatomia. Chegamos aos rins. Chegamos. Onde é que eles estão para eu sentir aqui no meu corpo, doutor? Peraí, deixa eu só fazer um adendo. Lado direito. Baixo, lado esquerdo. Deixa eu só fazer deixa eu fazer um adendo. Outra coisa que a gente não pode ignorar, moçada, você que é marido, náusea e vômito de grávida. Náusea e vômito de grávida é hormônio, é uma substância que ela tem. Ela não vomita porque ela é fresca, ela não vomita porque ela está à toa, ela não vomita porque ela está comendo demais, nada disso. A gravidez, o vômito da gravidez é por uma substância que ela produz e você não. Então, o vômito da grávida também é um negócio que deve ser muito valorizado e procurar ajuda de sempre. Fechou? Rim. Não, rim desejo. É o seguinte. Peraí, e desejo? Quero comer pamonha com melão, não sei o que. Isso é verdade? Não, desejo é desejo, por isso chama desejo. Desejo, mas tá. atende. A mulher está no estado de graça, atende. Ela vai pedir um morango colhido pelas virgens que moram no sul da França, com 38% de porcentagem de umidade, e você não dá, você fala que não tem. Mas um desejo que dá para atender, atende. Então tá bom. Compra pamonha, vai lá, compra pamonha. Vamos, doutor, os rins, onde é que ele tá aqui no meu corpo? Fígado do lado direito, baixo do lado esquerdo. O rim ele está na altura do seu umbigo. O rim direito, inclusive, um pouquinho mais baixo do que o esquerdo. Sabe por quê? Por causa da presença do fígado. O fígado rebaixa ele um cadinho, sabe? Então, peraí, são dois. Eu consigo sentir daqui? Não consegue. O rim, Mário, o rim, na sua, assim, 90% dos pacientes você não consegue palpar o rim. Você consegue palpar o rim quando ele geralmente tem uma alteração ou o sujeito é muito magro. Aí fica mais fácil. Às vezes o sujeito que é muito esquelético, muito magrinho, é mais fácil. Mas ele não é um órgão fácil de ser palpado. Por quê? Porque ele é meio para trás. Sabe assim, se você colocar ele na altura do umbigo, mas se você for pensar nele, se ele está em direção ao umbigo ou para trás em direção à coluna, ele é mais para trás do que para frente. Ele é um órgão, inclusive, que a gente chama de retroperitoneal. Peritônio são aquelas sacolas que deixam o intestino suspenso para que o intestino consiga movimentar. Nós falamos disso na segunda ou terceira vez que nós conversamos aqui no CBN. Não, a gente falou do intestino, mas não falou do peritônio. Tem uma sacolinha que mantém ele suspenso dentro do corpo? Não sabia, não. Isso, não, sabia. Quer ver que eu vou te fazer lembrar? Eu ainda falei para vocês assim, gente, pensa como se fosse uma banderola de fé junina. Lembrei. E tem aquele barbante, Lembrei. E o barbante segura a banderola. Lá no intestino é o contrário, a banderola segura o barbante. A banderola ela é toda apoiada na parede do abdômen e ela, na outra ponta da banderola, tem o barbante. O barbante é o seu intestino. Aquela banderola chama peritônio. Entendi. E o intestino ele é para frente, Mário. Ele é em direção para frente. O rim ele é para trás do intestino, então ele fica lá perto da coluna. Então não é fácil de palpar ele, não. Tá. Agora, para que ele serve? Ele serve para 100 e 900 coisas. 200.312 coisas. Ixi. Só que ele tem 3 ações principais, que delas derivam um monte de outra ação também. Mas ele tem, a primeira grande ação dele é filtrar, né? Então passa lá no rim, o sangue, aliás, passa 100% do sangue no rim a cada minuto. Ele não passa no fígado? Ele passa no fígado e no rim o sangue? Todo o sangue? E no rim. O fígado, para metabolizar, lembra? Para transformar a substância de uma para outra. Uma substância que não seja agressiva ao corpo. No rim é para tirar aquela parte que o fígado falou assim, quero essa coisa aqui não.
é para tirar as escórias dos tecidos. Então, na hora que passa lá no cara que está jogando futebol, com a perna cheia de músculo quebrando, que ele tomou um tostão, aquele músculo que teve que quebrou, ele vai indo em direção ao rim. Quando ele passa lá, o rim tem por ofício filtrar e falar, ó, vocês que não valem nada para mim, a gente chama de escórias nitrogenadas, você que não vale nada para o corpo, que faz mal para o corpo, pode ir embora. Sai no xixi. E você que faz bem, fica. Inclusive a quantidade de água. Então, a filtragem não é só para as coisas que não são boas, até para a quantidade de água. Então, você que está lá num calor dos infernos, jogando bola, não toma água 12 horas, seu rim fecha para não passar água. Só passa soluto, só passa o pó, só passa o que é ruim, as substâncias ruins, não passa água. E você é o contrário. Você que está enchendo os cornos lá no Alasca, a 0 graus, você provavelmente vai urinar demais da conta, certo? Por quê? Porque você está colocando tanto líquido para dentro que está sobrando líquido e o corpo precisa jogar fora esse líquido. Caso contrário, vai dar uma pressão alta no você. E aí o rim, então, tem esse ofício de filtrar. O outro ofício que ele tem, que é correlato aí, que é relacionado, é na hora que ele manda as escórias embora, ele faz um controle dos íons. Minha nossa, o que é íon? Íon é um pedaço de coisa muito minúscula que tem cargas positivas e negativas. E o seu corpo funciona porque você determina que essas cargas fiquem em movimento. Essas cargas, a gente chama isso de sódio, potássio, magnésio, cálcio, essas coisas aí que você vê às vezes nos suplementos. Isso são cargas. E isso é super importante para você porque faz parte da formação de um monte de substância. O rim é o cara capaz de olhar para dentro do corpo e falar assim, quanto de sódio você tem? Ah, eu acho que você tem a mais, pode jogar fora um tanto. Quanto de potássio você tem? Ah, eu acho que você tem a mais, pode jogar um tanto. É o rim que é capaz de fazer isso. Ele não só joga, como ele escolhe quando jogar. Doutor, pera aí um pouquinho. E é isso que determina... Não, eu estou entendendo. E ele filtra. Só para eu entender, eu preciso visualizar, senão eu tenho dificuldade. Eu estou pensando num filtro. O filtro, fisicamente, ele segura impurezas, né? Então ele passa água e as impurezas fisicamente grudam nele. O rim é a mesma coisa? Ele é tipo uma esponjinha, assim, só para saber do que ele é feito? Ou o senhor está falando que ele filtra em sentido figurado, assim? Não, ele segura mesmo impurezas, assim? Não, muito pelo contrário. Eu estou te dando 2 exemplos de tipo de filtro. O primeiro filtro que a gente falou, ele é físico mesmo. Ele é um arcabouço físico que fala você passa e você não passa. Segura. E geralmente, Mário, olha que fantástico, geralmente o corpo produz as moléculas boas maiores do que as moléculas ruins. Geralmente essas moléculas ruins são tão pequenas que elas passam pelo filtro. O outro tipo de filtro é um filtro que não é físico. Ele é um filtro, vão chamar ele de biológico, vão chamar ele de elétrico, vão chamar ele de outra coisa, que é um filtro que ele tem a capacidade de olhar para um tipo de substância e falar tá bom ou tá ruim, tá a quantidade adequada ou não, e por isso eu vou tirar ou não do organismo, que é o filtro que ele joga sódio, potássio, magnésio para fora. Isso tudo está dentro dos rins, esses dois filtros, físico e biológico. Isso tudo é o rim fazendo. Entendi. Tudo é o rim fazendo. E pasme, você pode viver com um rim só. Então, um rim só dá conta do indivíduo de 150, 180, 200 quilos, não tem problema. Nós temos 2 porque Deus foi gente boa conosco. Não sabe de 2 não, um só já funciona. É mesmo? E a outra um só já funciona. Por isso que a gente doa rim, né? Por isso que um gêmeo doa para o outro, uma mãe doa para o filho doa para a mãe. O cara consegue viver com um rim só. Bom, vamos lá. A terceira coisa que o rim faz é desculpa, controle doutor, de desculpa. hormônio. Aí ele filtra e o que não serve sai no xixi. É o rim que faz a gente fazer o xixi. Ele produz xixi. Exatamente. Tá. Exatamente. E o seu xixi, Mário, ele é tão mais escuro quanto mais água você precisar que fique dentro de você. E ele é tão mais aguado, da cor de água, mais clarinho, quanto mais água você tiver dentro do corpo à toa. Aí o rim fala assim, joga junto aí com a urina, entendeu? Entendi. Então o xixi, ele é... Quando você estiver desidratado, você que está nos escutando, quando você estiver precisando tomar água, você vai ver que seu xixi vai sair mais fedorento, mais concentrado, uma cor muito forte. Esses meninos que treinam aí, mais do que deve, não só no esporte, como esse povo que treina aí por causa do cara que está na polícia, o cara que está no exército, ele faz xixi às vezes até com uma cor diferente, de tão desidratado que o menino fica. E é um dos critérios para, vamos ter cuidado com esse menino aí, para um pouco da atividade física, hidrata um pouquinho, certo? Certo. Tô entendendo tudo, Rim. Tô entendendo. Filtrou, então, entendi o filtro físico, o filtro elétrico, magnético, tô entendendo tudo. E o que não serve, ele passa pelo xixi. Isso aí. E a terceira coisa é o hormônio. Por que o hormônio? Tem um monte de hormônio. O rim ou matura ou produz alguns hormônios.
Para que ele faz isso? São hormônios ligados a essa atividade que ele faz. Então, por exemplo, eu quero fazer um hormônio que joga mais sódio para fora. O rim ajuda. Eu quero fazer um hormônio agora que é capaz de segurar o cálcio lá dentro do osso. Porque cálcio é bom dentro do osso, cálcio não é bom fora do osso. É o rim que faz isso. Por quê? Porque é ele que está vendo a quantidade de cálcio que está sendo eliminada. É ele que tem o filtro magnético para falar se o cálcio está bom ou se está ruim, entendeu? Entendi. Então ele é capaz de gerar essa atividade hormonal. Aí, Mário, vamos fazer um parênteses rápido. O que o cara da diálise perde? Quando o rim dele entra em falência completa, ele para de urinar, ou seja, ele não elimina mais tanta água quanto deve, porque o filtro físico dele está indo embora. Ele não elimina sujeira direito, porque o físico foi embora. Ele quase não controla bem os íons dele, porque o filtro magnético, eletromagnético, que a gente está criando esse nome aqui agora, Sim. também não funciona. E ele é um péssimo cara para manter os hormônios de forma adequada. Só que a medicina está numa tecnologia tal que eu substituo o filtro pela diálise e o hormônio eu dou pelo lado de fora. Eu dou para o cara tomar pelo lado de fora. A diálise, então perdoa a minha ignorância. Diálise é quando os rins não estão funcionando e aí o serviço dos rins é feito por uma máquina que fica fora do nosso corpo. É isso? Exatamente. A parte de filtro é feita todinha pela parte de fora do corpo. Em hemodiálise ou diálise peritoneal, né? Tem 2 tipos de diálise hoje no mundo. A mais difundida, que todo mundo conhece, é a hemodiálise. Então, quem hoje faz hemodiálise não é para desistir da vida, não. Ao contrário, agradeça isso. Tem anos de vida se você se cuidar nesse aparelho da diálise. É ele que sustenta tudo para nós. E aí é como se tira parte do sangue que iria para os rins, vai para a máquina e volta para o corpo? É exatamente assim? Exatamente igual faz o rim. Só que ao invés de filtrar pelo rim, passando o sangue pelo rim, passa o sangue na máquina. Pronto. Maravilha que é medicina, né? Uma coisa tão... tudo milimetricamente. É claro, Mário. Maravilha. E aqui, é claro que passar na máquina, gente, é pior do que passar no rim. Claro, evidente. Mas o cara que perdeu o rim, ele não vive sem o rim. Ponto final. Ele é um órgão vital. Você não fica 2 semanas vivo sem o rim. Então tem que ir para diálise. Não Doutor, fica de frescura em casa chorando por causa desse trem, não. Não fica de frescura, não. Agradeça a medicina e a vida. Você tem muita vida pela frente. Doutor, chegou um monte de pergunta. Eu tô adorando a palestra dos rins, só que a gente vai ter que voltar semana que vem. Acabou o tempo. Pode ser? Fechou. Claro. O senhor me desculpa. Já tem perguntando aqui, pessoa relatando só tem um rim. A Rosilene, outra pessoa. E a pedra no rim de SUS de onde? Eu quero entender mais sobre diálise, transplante. Você viu como o rim é fundamental? Tem que encerrar. Fala, Johnny. Só tem uma pergunta de um ouvinte. Será que o doutor consegue responder em 30 segundos? Fala. É muito rápida a pergunta. Vamos Johnny, lá. Acabou, então o repórter CBN. Fala que semana que vem ele responde. A gente deixa pra ela, da Giovana Mara Xavier. Giovana, semana que vem me desculpa, não sou chato não, porque a Rede CBN chama o repórter aqui. Doutor, desculpa, muito obrigado, doutor. Tchau, gente. Vamos com Deus. Boa semana. Boa semana. Tchau.